Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Cristo, para que entreguemos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Abençoa-nos pelo Teu poder. Que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus. E amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 8. Deixe aberta aí a sua Bíblia, porque logo estaremos lendo o texto no qual basearemos esta palavra. Há muitos anos, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de estar pregando em Roma, Itália. E por essa ocasião, eu tive a alegria de estar junto com diversos pastores italianos numa reunião de pastores, na qual eu recebi a honra de levar uma palavra. Estando ali no meio deles, Deus me trouxe à memória algo que eu gostaria de usar como ilustração da palavra que eu quero transmitir nesta noite. Pois, estando em Roma, e um dos símbolos mais característicos da cidade de Roma é o Coliseu Romano. O Coliseu Romano, ele foi construído a custas do grande saque feito por Roma na conquista de Jerusalém. Tito, o general Tito, que mais tarde se tornou César Tito, foi quem conquistou Jerusalém. Os tesouros daquela cidade e os tesouros do templo foram levados e ajudaram a custear tamanha obra. Aquele lugar que hoje nós vemos, onde é o Coliseu, anteriormente era o Palácio de Nero, era a residência de Nero. E então ali, Vespasiano, que foi um César muito importante, ele ordenou que se construísse esta monumental obra, o Coliseu. E Tito, como eu disse, seu filho, o general Tito, foi um dos responsáveis para levantar os recursos. Muitos, imagino, judeus que sobreviveram, foram levados escravos a trabalhar naquela obra. E quando se chegou o momento de se inaugurar o Coliseu, um pouco antes, morre Vespasiano. E Tito, seu filho, assume o seu lugar. E Tito, então, ele inaugura, ele celebra a inauguração do Coliseu. A primeira vez que o Coliseu funcionava, todos aqueles eventos extraordinários que aconteceram, um dia inteiro de celebrações, culminando na última grande luta. Essa luta foi tão, mas tão memorável
que ela foi imortalizada nas palavras de um poeta latino, Marcial, melhor dizendo, Marco Valério Marcial. Tamanho foi o impacto, e que com detalhes, mas detalhes, ele fala deste combate, inclusive do nome dos dois campeões. Um deles tinha um nome muito especial. Ele se chamava Vero. E Vero significa verdade. Esse era o nome deste campeão. E quando se abre a porta do outro lado, para que entre o outro campeão, era um amigo seu. Um amigo. Esses dois gladiadores eram amigos. O nome deste outro gladiador era Prisco. E até mesmo na cidade de Esmirna, ele é citado. Era, portanto, também um famoso gladiador. Os dois lutaram. E Marcial diz: jamais se viu coisa igual. Dois homens entraram, dois homens lutaram. E ele completa dizendo: dois homens venceram. Isso porque eles lutaram, caíram várias vezes de exaustão, e eles batalharam e batalharam e batalharam, ao ponto de romperem suas armas, de quebrarem os seus escudos. E quando não tinham mais nem escudos nem armas, eles lutaram com as próprias mãos. Eles não pararam até que ambos caíram e pediram, levantando a sua mão, ao mesmo tempo, clemência. Tito havia determinado que apenas um gladiador poderia sair vitorioso, e aquele que saísse vitorioso, ou seja, que saísse vivo, receberia a liberdade. Teria a liberdade. Para isso, havia um bastão de madeira que era entregue àquele que seria liberto. O povo inteiro, dividido, gritava tanto o nome de Vero como o nome de Prisco. Clamavam que dessem a vitória. Uns diziam a Prisco, outros a Vero. E Tito não sabia o que fazer, até que ele toma o bastão e o rompe em dois e entrega a ambos e diz: ambos venceram. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, uma das frases mais conhecidas do Senhor Jesus, que diz: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, assim como de Prisco, Vero era amigo. A verdade é nossa amiga. Mas a verdade, muitas vezes, ela precisa nos enfrentar.
ela precisa lutar contra nós. E, infelizmente, nós também, tantas vezes, lutamos contra a verdade. E se nós vencermos a verdade, nós estaremos derrotados. E se apenas a verdade nos destruir, nós também seremos derrotados. É necessário que, lutando com a verdade, ambos possam vencer. A verdade nos vencer. E nós recebermos, pela vitória que temos juntamente com a verdade, sermos libertos pela verdade que nos liberta. Tantas vezes nós pensamos que apenas conhecer a verdade é ter um entendimento da verdade, mas muitas vezes conhecer a verdade implica numa luta com a verdade. Por isso eu usei essa figura, que não é uma figura perfeita, mas que ilustra muito bem a batalha que tantas vezes nós travamos com a verdade. Quantas vezes eu e você, sendo confrontados pela verdade, estamos enfrentando a própria verdade? Quantas vezes nós levantamos tantas desculpas, tantos argumentos? Sabe, uma das coisas sobre o erro, seja ele em que nível for, o erro pessoal, o nosso erro, é que tantas vezes nós saímos em defesa do nosso erro. Por quê? Porque ele é nosso. E porque nos sentimos envergonhados em assumir que estamos errados, quando somos, mais uma vez eu digo, confrontados pela verdade. Por isso levantamos uma série de argumentos, uma série de desculpas, uma série de justificativas para podermos permanecer, desculpe-me dizer isso, mas permanecer, para não sermos tidos como equivocados, como errados. E a única maneira é deixar a verdade lutar conosco. A verdade vai batalhar conosco, como Vero batalhou com seu amigo Prisco. A verdade vai nos cansar. A verdade vai se exaurir tanto quanto nós iremos nos exaurir nesta batalha. Mas se finalmente erguermos a nossa mão, pedindo clemência, se finalmente entendermos que não há como vencer a verdade, que não há como negar a verdade, então nós seremos livres. É claro que existe aquela verdade em que simplesmente eu a ouço, eu a recebo, eu a aceito, eu permito que essa verdade seja praticada, vivida em meu viver, mas existe aquela outra verdade que é, como eu estou dizendo, que me afronta. Existe aquela outra verdade que me acusa, e é uma verdade. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. E sendo Ele a verdade, muitas vezes essa verdade que é Jesus irá me afrontar. E é triste saber que nós resistimos à verdade. É triste saber que nós resistimos a Cristo. É triste saber que nós lutamos com Cristo. É triste saber que Cristo é tão nosso amigo, mas Cristo não irá retroceder
nesta batalha. É como a própria luta de Jacó com o anjo, em que não podendo Jacó vencer o anjo, e o anjo não podendo prevalecer sobre Jacó, diz: toca-lhe a coxa. E lhe move a articulação, de modo que ele começa a mancar, mas mesmo assim ele segura e diz: eu não te deixarei. Eu quero dizer uma coisa: a verdade pode nos vencer a hora que ela quiser. A verdade pode nos abater a hora que ela quiser. A verdade pode nos destruir a hora que ela quiser. E por que não faz? Porque a verdade é nossa amiga. A verdade nos ama. E estou falando de Cristo. Diz o Senhor a Jacó: prevaleceste. E esse prevalecer para mim soa tão estranho, pois vejo que só de tocar na articulação de sua coxa, a articulação se move. Poderia ter acabado com Jacó em qualquer momento. Mas tudo o que o Senhor queria era o quebrantamento de Jacó. Era a entrega de Jacó. Quando eu leio esse texto nas Sagradas Escrituras, eu vejo que Jacó vinha, a Bíblia diz, atrás de todos. E quando Deus toca na articulação da coxa de Jacó e a move, ele manca. E porque ele manca, ele nunca mais poderia correr. Ele não poderia correr como antes ele podia correr. Ele estava agora limitado. Mas a Bíblia diz: e mancando de uma das suas pernas, passou à frente de todos. Que interessante perceber que um homem antes ilimitado estava atrás, e que um homem agora limitado, mas tocado por Deus, passa à frente de todos. É isto que nós temos que entender, que o toque de Deus pode nos quebrar, pode nos quebrantar, mas igualmente ele nos impulsiona. Ele nos leva a estar aonde deveríamos estar. E de trás de todos, Jacó chega à frente de todos. Pelo que nós lemos no texto, Jacó foi colocando em ordem de valor o que mais valia para ele, ficava mais atrás. E o interessante é que o último era Jacó. O que mais valia, que ele disse: se Esaú atacar, os que vêm atrás fugirão. E o que mais valia para Jacó, me parece, pela lógica, que era o próprio Jacó. Mas quando Deus tocou, tudo valia mais do que Jacó. E agora Jacó é este homem de Deus, transformado pelo toque, porque ele encontrou a verdade. E a verdade o libertou. Isso não quer dizer que a verdade não o tenha quebrantado, mas o libertou. E por vezes, eu e você, precisamos ser quebrados, quebrantados e, por fim, libertos. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor, que é a verdade, possa ser conhecido por nós. Pois na hora que conhecemos a Jesus,
somos libertos pelo mesmo Jesus. Na hora que conhecemos a Jesus, Jesus nos vence, Jesus nos quebranta, mas nos impulsiona. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos a tua graça. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar, então,